dia, bom dia! Hoje, domingo, estamos iniciando o tema da semana. Vamos estar aprendendo essa semana sobre como ser uma mulher virtuosa. E para começar, quero convidar essa poderosa dessa mulher, que é uma mulher virtuosa. Ela vai estar falando hoje sobre... Aí, onde foi que eu coloquei o tema? Peraí. Definindo sua identidade em Deus. Exato, definindo a sua identidade em Deus. Que tema poderoso, né, Marisa? Então, querida, deixa Deus te usar. Já estamos prontas para receber o que o Senhor tem para nós. Bom dia, mulheres maravilhosas, mulheres virtuosas. Como a Jane já falou, que tema incrível. Um tema para a gente mergulhar a fundo essa semana para nós, mulheres, né? E a palavra de hoje está lá no livro de Isaías 43:4, que diz: O Senhor o Senhor te formou para ser única e preciosa aos seus olhos. E aí o quanto é importante, né, a gente ter essa clareza sobre a nossa identidade em Deus. E para a gente ter essa clareza, a gente precisa entender que o autoconhecimento, né, dessa identidade, ela começa com a compreensão profunda de nossa identidade em Deus. Muitas vezes a sociedade ela tenta nos moldar de acordo com os padrões e expectativas externas, né? Mas a mulher virtuosa, ela entende que a sua verdadeira identidade ela está em Cristo. E ela não se define pelas circunstâncias da vida ou pela opinião dos outros, mas por aquilo que Deus falou sobre ela. Reconhecer que somos amadas, somos escolhidas e formadas com um propósito por Deus, nos dá confiança para viver a vida plena que Ele planejou. E quando a gente entende que essa identidade, nós somos libertas das inseguranças e passamos a viver com mais coragem e gratidão. E quando fala que a gente passa a viver com segurança, né? Que a gente se liberta das inseguranças, eu vejo muito essa questão das redes sociais, das pessoas usarem muito filtros. Uso tanto filtro nas suas fotos que a gente vê que aquilo é artificial, não é natural. Que a pessoa ela não se reconhece, ela não gosta dela em si, ela não gosta daquilo que ela vê. Mas quando a gente entende quem nós somos, que nós somos a imagem e semelhança dele, um filtro, ainda que a gente use, ele não vai mudar quem somos. Ele não vai mudar quem nós somos. E com esse conhecimento, a mulher virtuosa, ela não vive para agradar o mundo, mas para agradar o Senhor. Ela se vê como preciosa e amada por Deus, com um valor inestimável. E esse entendimento profundo da identidade nos leva a uma vida de propósito, onde buscamos viver de acordo com o caráter de Cristo. O autoconhecimento, portanto, não é apenas sobre reconhecer nossos defeitos e qualidades, mas sobre entender nosso valor diante de Deus e como Ele nos vê como únicas e especiais, independente do que os outros pensam, falam, acham ou queiram dar pitaco na nossa vida, ou queiram que a gente se adeque ao mundo, né? Ou se adeque aos que as influenciadoras ficam vendendo na mídia. Então, a verdadeira identidade de uma mulher, ela começa com a compreensão de quem ela é aos olhos de Deus
e não nas projeções que o mundo ou até as outras pessoas tentam colocar sobre ela. E muitas mulheres, elas vivem pressionadas a atender aos padrões sociais que definem beleza, sucesso e felicidade de maneira superficial. E a prova viva está aí todos os dias nas redes sociais, pessoas vendendo beleza, status, felicidade, e lá no fundo tem um vazio que não é preenchido por nada daquilo que ela mostra, por nada daquilo que ela tenta passar. Contudo, a Bíblia revela que a identidade da mulher virtuosa é muito mais profunda e valiosa do que qualquer padrão cultural ou temporal. Em Isaías 43:4, Deus nos declara que somos preciosas aos seus olhos, o que significa que cada mulher é digna de honra, amor e respeito, independente das circunstâncias que possa estar enfrentando. Quando Deus nos formou, ele já nos viu com um valor inestimável. E ao nos criar, ele nos fez com um propósito específico para a nossa vida. Algo único que ele quer que cumpramos. A mulher virtuosa, portanto, é aquela que consegue enxergar a si mesmo como Deus a vê. Gente, eu vou repetir de novo. A mulher virtuosa é aquela que consegue enxergar a si mesmo como Deus a vê. Amada, escolhida, valorizada e com um propósito divino. Ela não se deixa guiar pelas comparações com outras pessoas, nem pelas expectativas externas. E a sociedade, ela pode tentar ditar qual é a mulher ideal. Mas a mulher virtuosa, ela entende que seu valor não está nas aprovações humanas ou em padrões passageiros, mas na verdade eterna que foi feita a imagem e semelhança de Deus e que ele a formou com um propósito eterno. Quando uma mulher conhece a sua identidade em Cristo, ela se liberta das inseguranças, que muitas vezes limitam e pode viver de forma mais confiante, assumindo sua identidade única e a viver com mais alegria, segurança e plenitude, sabendo que a vida tem um significado imensurável. E quando ela compreende e ela abraça essa identidade divina, essa mulher virtuosa, ela também aprende a viver para agradar a Deus e não aos homens. Sua missão não é encaixar nos moldes de perfeição imposto pela sociedade, mas sim viver de acordo com a vontade de Deus, realizando suas boas obras. Ela não é movida pela busca de reconhecimento ou avaliação humana, mas sim pela convicção de que sua vida tem um valor eterno diante do Senhor. E à medida que ela se alinha a essa verdade, ela passa a experimentar uma liberdade em todas as áreas da sua vida. Essa mulher, ela sabe que, ao ver como Deus a vê, ela também reflete o caráter de Deus em suas ações, escolhas e atitudes. Então, para viver de acordo com essa identidade em Cristo, a mulher precisa dedicar tempo para refletir sobre quem ela é realmente aos olhos de Deus. Isso não é um processo superficial de autoajuda, mas é uma jornada espiritual de autodescoberta, que ela se baseia nas Escrituras e na verdade que Deus revelou sobre nós. Um exercício simples é reservar um tempo diário em oração e meditação.
na palavra de Deus, buscando uma compreensão mais profunda de como ele a vê e quais são os dons e talentos que ele lhe concedeu. Olha só. Às vezes a gente, nessa coisa de querer estar se comparando com outro, começa a se comparar com outro, não consegue enxergar quais são as suas qualidades, quais são os seus dons. Todos nós temos o dom. Às vezes nós temos o dom da palavra amiga, do ombro amigo. Às vezes a gente tem o dom do sorriso. Eu sempre falo que a Jane, ela sorri com os olhos, a Juliana, a Lúcia, e é um sorriso acolhedor. Nem todo mundo tem esse sorriso nos olhos, que é algo natural que é dela, que foi dado por Deus. Então, cada um de nós temos o nosso talento. A mulher, ela pode fazer uma lista. Então, mulher, faça uma lista das suas qualidades e dos seus dons. E reconhecendo que esses talentos, eles são presentes de Deus e que têm um propósito divino. E ao fazer isso, você começa a se ver de uma nova maneira. Não mais como alguém com falhas, mas como uma criação única e preciosa, formada com um propósito. A mulher virtuosa, ela não se concentra apenas em seus defeitos, mas ela aprende a reconhecer e a utilizar seus pontos fortes para o bem do reino de Deus. Além disso, esse autoconhecimento também implica em ser grata a Deus por cada detalhe da sua vida e pelas oportunidades que Ele lhe dá para viver de acordo com seus planos. A mulher virtuosa, ela entende que seu valor não está no que ela faz, mas em quem ela é em Cristo. Então isso mostra o quanto essa mulher virtuosa ela é humilde. Ela não é arrogante. Ela não se acha melhor do que os outros. Ela tem liberdade para viver autenticamente, sem a pressão de se conformar aos padrões do mundo. Ao abraçar sua identidade divina, ela reflete o amor e a aceitação de Deus em suas ações e atitudes, vivendo com confiança e gratidão. Cada passo que ela dá em direção ao propósito divino é um reflexo do seu valor externo diante de Deus. Então, diante de tudo isso, qual é a conclusão que a gente chega? Que a mulher virtuosa é aquela que se entende como Deus a vê, reconhece as suas verdadeiras identidades, ela está em Cristo e ela não se define aos padrões do mundo e nem pela opinião das outras pessoas, mas ela vive com a confiança de que foi criada com valor eterno e propósito divino. E esse entendimento a liberta das inseguranças e a capacidade a viver com coragem, propósito e gratidão. Ao compreender e abraçar sua identidade em Cristo, ela reflete o caráter de Deus em todas as áreas de sua vida, vivendo de forma autêntica e sendo uma bênção para todos ao seu redor. A mulher virtuosa, ela é uma mulher que ela entende que seu valor não está em ser quem Deus a criou para ser. Ela entende que seu valor está em ser quem Deus a criou para ser, cumprindo seu propósito de maneira fiel e cheia de graça. Então, que a gente possa dizer, Senhor Deus, obrigado por me lembrar de que sou preciosa aos teus olhos e que fui criada com um propósito divino. Peço-te que me ajudes a compreender cada vez mais profundamente a minha verdadeira identidade em ti. E que essa verdade me liberte das inseguranças e de comparações com os padrões do mundo. Ensina-me a viver de acordo com o valor que tu me destes, sem medo de rejeição ou falhas.
que eu possa ser uma mulher que reflete o teu caráter em tudo que eu faço, buscando te agradar acima de tudo. Em nome de Jesus. Amém. O nosso exercício prático é: passe uns minutos em oração, refletindo sobre quem você é aos olhos de Deus. Faça uma lista de qualidades e dons que você sente que Ele lhe deu. Agradeça a Ele por cada um desses aspectos e busque de formas de usá-los para o seu propósito. O quanto é importante, né, a gente ter a nossa identidade firmada em Deus, que a gente entenda que nós somos imagem e semelhança dele, que a gente não se compare, que a gente não queira seguir os padrões